pouquinho, então, já que a gente falou dessa parte de subscrição de operador, o que é o seguro de operador portuário? Como que ele se estabelece, assim? Tá. O seguro de operador portuário, ele tem 3 seções, né? Ele tem uma seção de responsabilidade civil, né? Que é a seção principal. Então, pode ser que o segurado queira só essa seção, né? E ele vai cobrir os danos que o segurado possa causar a terceiros, né? Decorrentes das atividades de operador portuário, né? Então, quando ele vai contratar um seguro, tem um questionário específico para operador portuário e lá tem uma relação das atividades. E ele vai lá e marca um X nas atividades que ele faz, lá no terminal dele. E tem lá outros, né, que ele pode descrever outras atividades e o subscritor vai analisar se aquelas atividades podem ser cobertas no operador portuário ou não, né? Porque não é qualquer atividade, né? Tem que ser atividade específica de um operador portuário. E, então, tem essa seção. Tem a seção de danos físicos. Então, a seção de danos físicos vai cobrir o quê? Os bens do segurado. Então, já não é uma seção de responsabilidade civil, é uma seção de property. Ele vai cobrir os bens do segurado, então, os bens móveis e imóveis, então, os prédios, os armazéns, e vai cobrir todos os equipamentos, né, que ele usa na operação dele, o pier, e tudo isso, né? Então, os equipamentos, os prédios, o pier, o que tiver ali na construção, ele vai ter que declarar o valor em risco, e os equipamentos, ele vai ter que listar todos os equipamentos, né? Então, e isso estará coberto. E tem a seção de perda de receita, que pode ser decorrente de um dano material coberto. Então, um dano coberto na seção de danos físicos gera uma perda de receita, né? E aí ele vai ter a indenização. Ou um bloqueio de berço atracadouro que impossibilite a operação dele, ele também teria essa indenização da perda de receita. Ô Marina, e dentro do operador, aquela movimentação de container ou transporte ali interno é coberto ou isso é responsabilidade? É coberto. É coberto. É coberto no RC, no né? RC. Então, assim, se ele derrubar o container em cima de um caminhão que está fazendo uma entrega lá para ele, tem cobertura, tanto para o container que foi danificado. Assim, cobertura se a responsabilidade foi imputada ao segurado, né? Sempre tem que ter isso, né? Mas está coberto, sim. Tem que ver o que causou, né? Tem que saber qual foi o fato gerador do dano. Mas sim, a movimentação de carga é uma atividade do operador portuário, né? Então, E a carga é de terceiro. E a carga é de terceiro, isso. Ah, legal. E até nesse ponto, hoje o Porto ele trabalha também com muita mão de obra terceira lá. Tem a questão do OGMO lá, que se eu não me engano, para algumas atividades é obrigatória a contratação, não é isso? O OGMO, para o seguro de operador portuário, ele é considerado como equivalente ao funcionário do segurado, porque o segurado é obrigado a usar o OGMO, né? Então, a gente não pode excluir. Então, ele não é considerado terceiro e ele é considerado equiparado ao funcionário do segurado. Explica para a galera que está assistindo o que é o OGMO. O OGMO são trabalhadores do porto, né? Organizado, que os terminais, eles têm lá que utilizar essa mão de obra, né? Para fazer a atividade deles.